Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca Salles, estudante da UFBC, e agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre algumas das missões aeroespaciais brasileiras. Todas as atrações que eu vou apresentar para vocês hoje estão disponíveis lá no aplicativo Conquistando o Espaço, no Voo 360, que é uma atração que dá para vocês interagirem aí da casa de vocês. Aqui é possível ver uma visão geral dos foguetes e satélites disponíveis nessa atração, e eu vou falar especificamente sobre cada um deles. Bom, e falando de missões brasileiras, não tem como não falar primeiramente sobre a família de foguetes Sonda. Começando pelo Sonda 1, que foi o primeiro foguete sonda, foguete de sondagem, que é um foguete utilizado para realizar pesquisas e testes levando instrumentos. Ele teve seu primeiro lançamento em 1965, era um foguete de 3,95 metros, e ele foi projetado para ser aplicado em estudos de alta atmosfera e se destinava a transportar cargas úteis meteorológicas de 4,5 kg a 70 km de altitude. O Sonda 1 desde então foi lançado mais de 226 vezes e deste modo ele acabou se tornando um marco, não só histórico, como também tecnológico, do programa espacial brasileiro. Ele serviu como uma escola para o desenvolvimento de foguetes de pequeno porte e também na aquisição de conhecimento de campo nas áreas de lançamento e rastreio de foguetes de sondagem e suas cargas úteis. Logo após ele, em nomenclatura, temos o Sonda 2, que foi o segundo foguete da família Sonda, mas diferente do que possa parecer, ele não é uma evolução do Sonda 1, ele tem uma origem completamente diferente, né? Esse modelo ele teve como base os conhecimentos adquiridos com os treinamentos sobre o foguete Black Brant 4, que foi um foguete canadense desenvolvido na década de 50. O Sonda 2 ele tem 4,1 metros de altura, pesa cerca de 360 quilos, pode carregar uma carga útil de cerca de 44 quilos, podendo alcançar um apogeu ou altitude de 90 quilômetros. E ele teve seu lançamento inaugural em julho de 1969, já foram realizados 15 lançamentos desse foguete. Já o Sonda 3, que foi o terceiro foguete da família Sonda, foi lançado pela primeira vez em 1976 e desde então foram realizados 31 lançamentos dele. Ele tinha 8 metros de altura, pesava um pouco mais de 1,5 toneladas, tinha uma capacidade de carregar uma carga útil de 140 kg, além de atingir um apogeu de 250 km de altitude. O que se destacou no Sonda 3 em relação ao Sonda 2, além dos avanços técnicos, foi uma estrutura gerencial mais profissional e organizada no projeto. Ele foi responsável por uma nova mentalidade de pesquisa, uma moderna metodologia de trabalho e de engenharia complexa, e inclusive esse foguete deixou um descendente direto, o VS-30, que era basicamente o primeiro estágio do Sonda 3 modificado, que vocês vão ver mais pra frente nessa apresentação, e no aplicativo Conquistando o Espaço na área do voo 360. E o último da família Sonda, o Sonda 4, teve seu primeiro lançamento em novembro de 1984 e desde então teve 4 lançamentos. Ele é um foguete de 2 estágios com propulsores de propelente sólido e especificado para permitir o domínio das tecnologias imprescindíveis para o futuro desenvolvimento do VLS, o veículo lançador de satélites. O Sonda 4 media 11 metros de comprimento, pesava mais de 7 toneladas e tinha uma capacidade de carga útil de meia tonelada, além de atingir uma altitude de 730 quilômetros. Bom, e após alguns longos anos de desenvolvimento desses foguetes, o Brasil não parou e também enviou satélites à órbita terrestre, que foram os satélites de coleta de dados. Bom, o primeiro satélite brasileiro, o SCD-1, é um satélite de coleta de dados que pesa cerca de 115 quilos, medindo 1,45 m de altura, que foi um projeto desenvolvido no programa Missão Espacial Completa Brasileira e foi totalmente projetado, desenvolvido e integrado pelo INPE, e teve uma importante participação da indústria nacional para o seu desenvolvimento. E esse satélite ele tem a função de realizar a coleta de dados ambientais para depois serem captados por estações rastreadoras e serem distribuídos a organizações e usuários. E também com o objetivo de pesquisa básica, pois a bordo dele foi um experimento de células solares e estes experimentos eles foram inteiramente desenvolvidos pelo Brasil visando dominar a tecnologia de fabricação de células solares de silício no país. E o SCD-2, que é bastante similar ao SCD-1, é o segundo satélite fruto do programa Missão Espacial Completa Brasileira, desenvolvido pelo INPE, e ele foi lançado em outubro de 1998 e também tem o objetivo de realizar coleta de dados ambientais. Pesando cerca de 115 quilos, assim como o SCD-1, e medindo 1 metro de altura, esses dados coletados pelo SCD-2 e SCD-1, eles são utilizados para obtenção de previsão do tempo, estudos sobre correntes oceânicas, marés, química da atmosfera, planejamento agrícola, entre outras aplicações.
E durante essa era dos satélites de coleta de dados do Brasil, o Brasil também estava desenvolvendo e testando os veículos suborbitais. Em meados da década de 80, no Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE, começou o desenvolvimento do foguete de sondagem monoestágio, o VS-30, que, como eu expliquei anteriormente, corresponde ao primeiro estágio do Sonda 3. O VS-30 é um veículo suborbital monoestágio de propulsão sólida com capacidade de efetuar missões com cargas de 330 kg para um apogeu de 160 km de altitude, proporcionando um voo de até 5 minutos de permanência em ambiente de microgravidade. O VS-30 ele possui um pouco menos de 8 metros de comprimento e massa total de 1,5 toneladas na decolagem. O primeiro voo dele ocorreu em 1997 no Centro de Lançamento de Alcântara e até agora foram feitos 13 lançamentos dele. Bom, o VS-30 pode tanto ser lançado sozinho ou na configuração VS-30 Orion, que tem o estágio superior do foguete americano Orion. Ele, na configuração VS-30, pode chegar a um apogeu de 160 km e com o estágio superior do Orion, ele pode atingir um apogeu de 350 km. Ele tem uma capacidade de carga útil de 160 kg, mede quase 9 metros e pesa 1,8 toneladas antes do lançamento. O primeiro lançamento do VS-30 Orion ocorreu em 2000 e até então foram realizados 7 lançamentos do VS-30 nessa versão, a versão Orion. 4 anos após o primeiro lançamento do VS-30 Orion, foi realizado o primeiro lançamento do VS-B-30 Orion em outubro de 2004. O VS-B-30 mede cerca de 12,6 metros, pesando mais de 2,5 toneladas, com capacidade de carregar uma carga útil de 400 kg, o que resulta que essa carga permaneça cerca de 6 minutos acima da altitude de 110 km. Bom, o VS-B-30 realizou 31 lançamentos com sucesso, 4 deles no Brasil, 24 na Suécia, 2 na Noruega e 1 na Austrália. E o último veículo suborbital, o VS-40, teve seu primeiro lançamento em abril de 1993. Ele mede 9,5 metros e pesa 6 toneladas e 235 quilos. E o principal objetivo do foguete VS-40 é realizar o teste do quarto estágio do veículo lançador de satélites, o VLS, em ambiente de vácuo. No lançamento, o veículo atingiu um apogeu de 950 km de altitude e, com uma carga útil de até 500 kg, o VS-40 consegue alcançar cerca de 650 km de altitude. E um dos veículos mais falados durante essa apresentação, em que o estágio de outros foguetes foram testados justamente para o desenvolvimento dele, é o VLS, o Veículo Lançador de Satélites. O VLS-1 foi o primeiro veículo lançador de satélites do Brasil de tão alta complexidade. Ele possuía 4 estágios e pesava cerca de 50 toneladas, sendo que desse peso total, 40 toneladas eram só de combustível. Ele media 19 metros e realizou 2 lançamentos no Centro de Lançamento de Alcântara, o primeiro deles em 1997 e o segundo em 1999. O VLS teve como objetivo proporcionar ao Brasil a capacidade de projetar, fabricar, lançar, controlar, estabilizar e entregar uma carga útil na órbita terrestre com autonomia e desenvolvimento próprio. E caso vocês queiram saber mais sobre o VLS, tem uma atração e apresentação do voo 360 especificamente sobre ele, que se vocês não deram uma olhadinha ainda, vocês podem checar lá depois. E com todo esse desenvolvimento aeroespacial, cada vez mais o Brasil precisava de satélites para produzir imagens territoriais, então foram desenvolvidos os satélites CBERS. CBERS é uma sigla para China Brazil Earth Resource Satellite, satélites esses em parceria com a China. Na década de 80, os dois países dependiam de imagens de satélites de outros países. Então, um dos objetivos principais da China era o desenvolvimento da área espacial. E como o Brasil já tinha familiaridade com o desenvolvimento de satélites, como o SCD e também de foguetes, isso levou à assinatura de um acordo em 1988 para o lançamento e desenvolvimento desses satélites. Eles são satélites, então, projetados para realizarem imagens terrestres. E os satélites CBERS 1 e 2, lançados em 1999 e 2003, respectivamente, são compostos por 2 módulos. O módulo de carga útil, que acomoda os sistemas ópticos com câmeras usadas para observação da Terra, e o repetidor, para o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais, e o módulo de serviço, que contém os equipamentos para suprimento de energia, controles, telecomunicação e outras funções necessárias para a operação do satélite.
Já o satélite Cibers 2B, lançado em 2007, é muito semelhante ao Cibers 1 e 2, ambos pesam 1.450 kg. Os três foram colocados em órbita pelo foguete chinês Marcha-Longa 4B, têm as mesmas dimensões, tiveram participação brasileira em 30% do desenvolvimento, mas o Cibers 2B tem um dos equipamentos de carga útil diferente. E uns anos depois, os Cibers 3 e 4 foram desenvolvidos e enviados em 2013 e 2014, respectivamente, também lançados pelo foguete chinês Marcha-Longa 4B, pesando mais de 2 toneladas cada. Os Cibers 3 e 4 tiveram uma participação maior do Brasil no desenvolvimento, de cerca de 50%, e o objetivo dos satélites são gerar imagens da superfície terrestre usando equipamentos de sensoriamento remoto. Essas imagens elas podem ser usadas nas mais variadas aplicações, como agricultura, meio ambiente, recursos oceânicos e hidrológicos, florestas, geologia, entre outros. Infelizmente, o Cibers 3 não foi posicionado na órbita desejada e acabou reentrando na atmosfera, então atualmente temos apenas o Cibers 4 em órbita. E como as pesquisas não param, também temos o NanoSat CBR-1 e 2, que foram nanosatélites desenvolvidos pelo INPE em parceria com algumas universidades. E o primeiro deles, o desenvolvimento e lançamento do NanoSat CBR-1, teve como objetivo coletar dados do campo magnético terrestre, focando na região de anomalia magnética da América do Sul. Além disso, o satélite também foi utilizado para testar em voo os circuitos integrados projetados no Brasil. O NanoSat CBR-1 é um CubeSat com estrutura 1U, ou seja, ele é um cubo com aresta de 10 centímetros, e ele foi lançado em 2014 e ainda continua operante. Já o NanoSat CBR-2 é um CubeSat 2U, que é como se fossem duas unidades desse cubo de 10 centímetros de aresta, pesando mais ou menos 3 quilos, que foi lançado agora no dia 22 de março desse ano. E tem dois tipos de aplicação, científica e tecnológica. Dentro das aplicações científicas, encontram-se as medições de intensidade do campo magnético terrestre sobre o território brasileiro, focando na região de anomalia magnética da América do Sul, além de medições de dosagem de radiação, da concentração eletrônica e de cargas de partícula ionizadas na ionosfera, também sobre o território brasileiro. E visando o aspecto tecnológico, o satélite será útil para testes de radiação no espaço sobre componentes eletrônicos e circuitos integrados projetados no Brasil. E uma outra atração lá do voo 360 é o Tancredo 1, que representa muito a maior acessibilidade da área aeroespacial. O Tancredo 1 foi um CubeSat brasileiro que foi desenvolvido pelos alunos da Escola Municipal Presidente Tancredo Almeida Neves, em Ubatuba, estado de São Paulo, com o apoio do INPE, da empresa italiana Gauss e da Agência Espacial Brasileira. O satélite foi lançado em dezembro de 2016, pesando cerca de 670 gramas e medindo 13 centímetros, e a principal motivação desse projeto foi que os alunos das escolas públicas pudessem se aproximar mais da ciência, principalmente da parte prática, e incentivar os jovens alunos a desenvolver interesse pela ciência. Com o Tancredo 1 foi feito um experimento que estuda a formação de bolhas de plasma na atmosfera, e ele também carregava um gravador que propagava uma mensagem gravada pelos estudantes, que pôde ser captada por radioamadores do mundo todo. Bom, o satélite orbitou a Terra durante mais de 10 meses e depois reentrou na atmosfera. E falando dele, o satélite mais comentado nos últimos meses, o Amazônia 1. Completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil, o Amazônia 1 é o primeiro satélite totalmente brasileiro, 100% brasileiro. E foi lançado agora no dia 28 de fevereiro de 2021, lá na Índia. O Amazônia 1 é um satélite de observação da Terra que tem como principal função a observação do território nacional, o combate ao desmatamento ilegal, o monitoramento da costa litorânea, entre outras aplicações. Ele realiza uma órbita Sol-síncrona polar ao redor da Terra, que é essa órbita que passa pelos polos sul e norte terrestre, permitindo que o satélite envie dados de um ponto específico em 2 dias. Bom, a Amazônia 1 pesa cerca de 637 quilos e ele está em uma órbita a 752 quilômetros da superfície. E com os equipamentos que ele carrega, é possível ter uma faixa de observação de cerca de 850 quilômetros, o que possibilita a geração de imagens do planeta todo em 5 dias. Bom, essas foram as referências que eu utilizei nessa apresentação e muito obrigada pela sua atenção.